Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los mais uma vez para abrirem suas Bíblias no Salmo de número 99, para lermos a palavra do Senhor mais uma vez. Salmo de número 99. Salmo 99, a palavra do Senhor diz assim: Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor, e Ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhe respondeste, ó Senhor, nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor, nosso Deus. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus? Santo Deus, nós estamos aqui reunidos, ó Pai, como igreja do Senhor, como povo escolhido pelo Senhor por sua imensa graça, ó Pai, para nos reunirmos em adoração a Ti, para juntos, ó Deus, louvarmos e bendizer o Teu santo e bendito nome. Nós já cantamos aqui, nós já oramos ao Senhor, nós já lemos textos que falam da Tua grandeza, da Tua justiça, da Tua santidade, da Tua retidão. E o nosso propósito aqui hoje, ó Pai, é louvar ao Senhor, é adorar ao Senhor, reconhecer quem Tu és. Por isso, ó Deus, nós Te pedimos que nesse momento também, que a Tua palavra foi lida e será exposta, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, venha a iluminar a nossa mente, para que nós compreendamos aquilo que o Senhor quer nos revelar por meio da Tua Santa Palavra. Que a Tua Palavra vá de encontro, ó Pai, ao nosso coração, de encontro às nossas necessidades, e que nós saímos daqui hoje, ó Pai, mais uma vez edificados pelo Senhor, edificados pela Tua Santa Palavra, que ela fale verdadeiramente ao nosso coração. Assim nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Para aqueles que já me ouviram pregar aqui outras vezes, provavelmente notaram que eu gosto de iniciar os sermões fazendo perguntas. E dessa vez não será diferente. Começarei fazendo mais algumas perguntas. Algumas perguntas que eu já fiz até para as crianças aqui hoje. Por que nós estamos aqui reunidos hoje? Qual é o propósito por trás da nossa presença aqui? Qual o propósito por trás dos hinos e cânticos que nós cantamos? Qual é o propósito das nossas orações, do momento aqui de exposição da palavra? Não sei quantos de vocês já ouviram frases como as que eu vou citar, mas tristemente eu tenho ouvido algumas vezes, não necessariamente aqui, mas em diversos outros lugares, pessoas dizendo as seguintes frases após terminar o momento de culto. Pessoas dizem: hoje eu gostei muito de assistir ao culto. Ou, o culto hoje foi lindo. Estava uma bênção, eu vi tanta coisa, a gente cantou músicas bonitas, enfim, foi um momento bastante agradável. Ou então, eu não gostei do culto hoje. Hoje tocaram só aqueles hinos antigos. Ou então o inverso, hoje só tocaram músicas novas que a gente não conhece. Enfim, não gostei do culto hoje. Não sei quantos de vocês já ouviram algumas dessas frases, mas isso revela que muitas vezes as pessoas não estão
entendendo qual é o verdadeiro propósito de nós estarmos aqui reunidos. As crianças aqui responderam muito bem acerca do nosso propósito. E às vezes nós somos bons em dar essas respostas. Às vezes é fácil para nós dizermos que nós estamos aqui para adorar ao Senhor, para cantar ao Senhor, para prestar culto ao Senhor. Mas muitas vezes as nossas atitudes, a forma, as frases que nós falamos ao sair do momento de culto revelam que muitas vezes esse propósito não está verdadeiramente no nosso coração. Embora o momento aqui de culto seja assim um momento agradável, um momento onde o povo de Deus se reúne e tem comunhão, tem bons momentos, o propósito central dessa reunião não é trazer algo ou oferecer algo para nós, para os homens. Embora nós participemos e desfrutemos de bons momentos aqui. Mas o propósito central de estarmos aqui é para prestar culto ao Senhor. A adoração verdadeira pode sim transformar a nossa vida, pode nos aproximar mais de Deus, mas nós nunca podemos perder de foco que o alvo da adoração, o alvo das nossas reuniões aqui, são sempre o Senhor, e não é sobre nós. E diante disso eu gostaria de expor aqui o texto com o seguinte tema: um chamado para adorar ao Senhor. Um chamado para adorar ao Senhor. Mas, primeiramente, eu gostaria de apresentar um pouco do contexto do salmo que nós lemos. Na maioria das vezes é difícil a gente entender o contexto dos salmos por diversos fatores. Um desses fatores diz respeito à própria data de composição de cada salmo, sendo que são salmos particulares, salmos distintos uns dos outros, e foram compostos num período de aproximadamente 1000 anos, por pessoas diferentes. Esse é outro fator que diz respeito à própria autoria dos salmos. Foram compostos por pessoas diferentes, em épocas diferentes. E esses compositores, a gente pode ver como Moisés, Davi, Asaf e tantos outros. Isso tudo torna o livro dos Salmos um tipo de literatura bastante diferenciada, bastante distinta do restante dos livros que fazem parte do cânon bíblico. E o salmo aqui que nós lemos, o Salmo 99, é um salmo ainda mais difícil de entender o contexto dele, mas cabe a nós olharmos para alguns indicativos disso. O salmo faz parte do livro 4 do Saltério, que vai do Salmo 90 até o Salmo 6. E sugere-se que esse salmo foi composto durante o período do exílio do povo de Deus. E aqui, nesse salmo, nesse livro do Saltério, que vai do 90 até o 106, no centro desse livro há uma pequena coleção de salmos de louvor, de adoração ao Senhor, que apresenta afirmações de esperança e fé do povo de Deus durante esse período de exílio. E essa pequena coleção, que vai do Salmo 95 até o Salmo 100, ela forma o primeiro grupo de salmos de louvor congregacional, ou seja, de o povo estar reunido em adoração ao Senhor, para cultuar ao Senhor, para adorar ao Senhor. E dentro dessa coleção de salmos para o louvor congregacional, 3 salmos se destacam por conta de uma afirmação que aparece já logo no início desses 3, que é o Salmo 93, o Salmo 97 e o Salmo 99 que nós lemos, que esses 3 salmos já trazem a afirmação já no início, dizendo: reina o Senhor. Reina o Senhor. E isso destaca que o Senhor, Yahvé, o Deus de Israel, reina como verdadeiro rei do mundo. E toda a criação, todos os seres criados, são convocados para celebrar ao Senhor e celebrar o dia futuro que Deus trará justiça e reino sobre todo o mundo. Diante disso, entendendo que nós somos chamados para adorar, nós, juntamente de todos os povos, somos chamados para adorar ao Senhor. E a primeira razão que o salmista
nos dá para adorarmos ao Senhor é por quem o Senhor é. Nós somos chamados para adorar ao Senhor por quem o Senhor é. Isso nós vemos nos 5 primeiros versículos do Salmo. Esse Salmo nós veremos ele em 2 divisões. A primeira divisão vai do versículo 1 até o versículo 5 e a segunda do versículo 6 até o versículo 9. Então nós somos chamados para adorar ao Senhor por quem o Senhor é. Ou seja, a adoração precisa estar ligada ao caráter de Deus, aos seus atributos. Ou seja, a adoração é teocêntrica e não antropocêntrica. Isso significa que a nossa adoração precisa ter sempre como centro o Senhor e não o homem. Não coisas que nós recebemos, não coisas que fazem bem a nós, mas sim reconhecer quem o Senhor é. Significa que nós precisamos ter sempre como foco da nossa adoração o Senhor. E aqui na exposição do Salmo, eu vou seguir de uma ordem diferente na exposição do texto, da exposição do próprio texto em si. Nós veremos que o salmista, do versículo 1 até o versículo 4, traz afirmações sobre quem Deus é, mas no versículo 5 é por onde eu gostaria de começar, que é onde ele chama a todos os povos para adorar ao Deus Santo. Leia comigo mais uma vez o versículo 5, olhe para o texto que diz assim: exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Aqui o salmista traz 2 verbos no imperativo. Isso significa que podem ser ordens, exortações, súplicas. E aqui, como o salmista está se direcionando aos povos, entendendo o contexto do povo ali, ele está convocando os povos a exaltar ao Senhor e a prostrar-se diante dele. Nós percebemos que esse chamado é onde o salmista faz essa convocação, e esses 2 verbos que ele usa, exaltai ao Senhor e prostrai-vos, eles mostram 2 coisas. Mostram o lugar de 2 coisas. Ou, enfim, ele mostra o lugar do Senhor e ele mostra o nosso lugar, para nos colocar no nosso verdadeiro lugar e o Senhor no lugar que lhe é devido. Ou seja, o Senhor deve ser exaltado. O Senhor está acima de todas as coisas. E o nosso lugar diante do Senhor é um lugar muito abaixo. Nós precisamos nos prostrar diante do Senhor. E aqui é interessante que ele diz: prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque é santo. Escabelo, para explicar para quem não sabe o que significa isso, nós precisamos olhar um pouquinho para o versículo 1. O versículo 1 diz assim: reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. Muito tempo eu entendia essa palavra aqui utilizada no verso 1, entronizado, de maneira errônea. Mas, ao estudar mais, eu pude perceber o sentido da palavra, que entronizado nada mais é do que alguém que está no trono, alguém que está assentado no trono e reina. Ou seja, aquele que está entronizado é o rei. E o escabelo era como se fosse uma espécie de um estrado colocado para aquele que estava entronizado, aquele que estava assentado no trono, apoiar os seus pés. E aqui o salmista convoca os leitores a exaltar ao Senhor e a prostrar-se ante o escabelo de seus pés, ante o estrado dos seus pés, daquele que reina, daquele que é o verdadeiro rei. Mas, entendendo que nós somos chamados para adorar ao Senhor, reconhecer quem o Senhor é, entender que o Senhor precisa estar sempre exaltado acima de nós e nós sempre prostrados diante dele, talvez pode surgir a pergunta: mas afinal, o que é adoração? O que significa adoração? Segundo o dicionário,
o propósito da adoração é estabelecer ou dar expressão a um relacionamento entre a criatura e a divindade. A adoração é praticada prestando-se reverência e homenagem religiosa a Deus em pensamento, sentimento ou ato, com ou sem a ajuda de símbolos e ritos. A adoração pura expressa a veneração sem fazer alguma petição. Presta atenção nisso. A adoração pura expressa a veneração sem fazer alguma petição e pressupõe autorrenúncia e a entrega sacrificial a Deus. Estritamente falando, a adoração é a ocupação da alma com o próprio Deus e não inclui a oração por necessidades ou ação de graças pelas bênçãos. Ou seja, a adoração é colocar todo o nosso ser diante do próprio Deus. É reconhecer quem o Senhor é. Adoração não significa eu clamar ao Senhor, eu pedir ajuda, eu agradecer por algo feito, mas sim reconhecer o caráter de Deus. Nós somos chamados para adorar ao Senhor por quem Ele é, primeiramente. Quando nós olhamos para a adoração a falsos deuses, em tantas falsas religiões, nós percebemos que o adorador geralmente presta culto ou oferece sacrifícios ali por ter recebido algo desse Deus, ou por temer uma certa punição, por não oferecer sacrifícios, oferendas que esse Deus necessita. No entanto, quando se trata da adoração a Yahvé, o Deus da aliança, o único e verdadeiro Deus, nós compreendemos que, por meio da sua palavra, Ele nos mostra que Ele não precisa de nada que nós podemos oferecer. De que nós não temos nenhuma justiça própria, nada, nenhum bem, nenhum valor para oferecer ao Senhor que Ele necessite. Ele não precisa de nada que vem de nós. Mas nós fomos criados, conforme até conversamos com as crianças aqui anteriormente, nós fomos criados para a adoração, para a glória de Deus. E toda a glória pertence ao Senhor. Tudo que Ele fez foi feito, Ele criou para a sua própria glória. É esse o propósito da nossa criação também. E diante disso, a nossa atitude como criaturas dele deve ser de nos prostrarmos diante de tamanha majestade. E quando nós olhamos então para os 4 primeiros versículos desse salmo, nós percebemos que o salmista faz diversas afirmações de atributos de Deus. Ele faz afirmações de fatos sobre quem Deus é, revelando o seu caráter. No versículo 1, ele diz que o Senhor é rei. Ele faz essa afirmação dizendo, nas entrelinhas, ele diz que o Senhor reina e diante dele todos os povos devem tremer. E ele está entronizado, ele está assentado no trono, acima dos querubins, acima até mesmo dos anjos. E diante disso, a terra deve se abalar, deve vibrar, tremer. O Senhor é rei, mas não é um rei como qualquer outro. Ele é o rei perfeito. Ele é o verdadeiro rei e o seu reinado é eterno. E aqui eu lembro das palavras do rei Dario, quando o Senhor livrou a Daniel dos leões. O rei Dario pega e propõe um decreto dizendo assim, está registrado lá em Daniel 6, 26. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Um rei que presencia algo da ação de Deus na vida de Daniel, ele propõe um decreto dizendo: o Senhor é o verdadeiro rei. O seu reino é eterno. O seu domínio não terá fim. O seu reino não será destruído. Ele é o Deus vivo. É esse o grande rei que a Bíblia nos mostra.
Outra característica, outro atributo que o salmista apresenta aqui se encontra no versículo 2, que ele diz que o Senhor é grande. Ele diz: o Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. O Senhor é grande em Sião faz referência a que o Senhor é grande na terra, no lugar onde os homens habitam. Mas o Senhor também é grande acima de todos os povos, acima até mesmo dos anjos, acima de toda a criação. E a palavra aqui, traduzida por elevado, ela tem a mesma raiz lá do imperativo que diz exaltai. E no original ela tem um sentido de estar num nível superior. Não é como se fosse algo comparável, mas é algo que está numa categoria extremamente alta. O Senhor é elevado, não pode ser comparado a nós, está muito acima no seu nível de grandeza. E aqui, um texto até que foi lido no início da liturgia, Salmo 95, 3 diz: porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os povos. O Salmo 96, versículos 4 a 6 nos diz: porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que há tantos outros salmos, tantos outros textos bíblicos que enfatizam, que destacam a grandeza do Senhor, o quanto o Senhor é grande. E uma terceira característica aqui que o salmista apresenta para louvarmos ao Senhor, destacando mais um atributo do Senhor, se encontra no versículo 3, onde ele diz que o Senhor tem um nome grande e tremendo e santo. Ele diz: celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. E aqui, ao olhar para o nome do Senhor, não é difícil nos lembrarmos de quando Yahvé, o Deus da aliança, quando o Senhor chama a Moisés, e Moisés é enviado para conduzir o povo, e Moisés faz algumas perguntas ao Senhor. Lá em Êxodo 3, versículos 13 a 14, diz assim, palavras de Moisés: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. O Senhor tem um nome temido. E ao olhar para este salmo, nós olhamos até mesmo o cuidado que o salmista teve na sua composição, ao escrever este salmo, em destacar o quão grande e perfeito é o nome do Senhor. Perceba que o nome Senhor, destacado aí com todas as letras maiúsculas, que se refere ao tetragrama Yahvé, o Deus da aliança, ele aparece 7 vezes nesse salmo. Ele aparece no versículo 1, no versículo 2, no versículo 5, no 6º, no 8º e no 9º. No 9º ele aparece 2 vezes. Ao todo aparecem essas 7 vezes, e nós sabemos que na Bíblia o número 7 simboliza perfeição, completude. E até nisso o salmista se preocupou em mostrar o quanto o nome do Senhor é santo, é perfeito, é completo, é grande e tremendo, como ele diz. E aí no versículo 4 nós vemos 2 características que ele aponta sobre o caráter de Deus. Ele diz que o Senhor é poderoso, já no início, mas o foco está para a próxima afirmação que ele vai fazer. O Senhor é o Deus forte, a sua força é superior a qualquer outra força, mas o Senhor é justo. Ele diz: és rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, ou seja, a retidão, a justiça, aquilo que é bom, a integridade. Executas o juízo e a justiça em Jacó. O Senhor é justo. O Senhor é o justo juiz que age sempre com justiça, com integridade, com retidão
e isso de maneira perfeita. E nós olhamos para as Escrituras que muitas vezes o Senhor retribui aos homens conforme os seus feitos. Aqui ele diz que o Senhor executa juízo e justiça em Jacó. O Senhor não age com parcialidade, mas sim com justiça. E a quinta característica, o quinto atributo aqui que ele destaca, está na própria convocação para adoração, no versículo 5. Ele diz: exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. O Senhor é santo. E essa afirmação de que Deus é santo aparece no versículo 3, no versículo 5 e também lá no final do versículo 9. O Senhor é santo. E quando nós olhamos para as Escrituras, mais uma vez, lá em Levítico capítulo 11, versículos 44 a 45, o próprio Senhor diz: eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos congregareis e sereis santos, porque eu sou santo. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Diante dessas afirmações sobre o caráter de Deus, que revelam que o Senhor é rei, que o Senhor é grande, que o Senhor tem um nome grande, tremendo, santo, que o Senhor é poderoso, justo e santo, diante de tudo isso, desses atributos que só o Senhor possui de maneira perfeita e completa, o salmista então faz a convocação para que todos os povos, nos quais nós somos incluídos, a adorar ao Senhor. Esse é um salmo de louvor, e na Bíblia os salmos de louvor exaltam os atributos de Deus e as ações do Senhor também, que nos compelem a nos prostrarmos diante dele. E aqui eu trago uma aplicação para a nossa vida, que muitas vezes nós temos dificuldade em declarar os atributos do Senhor. Não porque nós não acreditemos nisso, não porque nós tenhamos alguma reserva a respeito disso, mas porque muitas vezes a nossa própria experiência, as situações em que nós estamos vivendo, nos fazem questionar se Deus verdadeiramente reina sobre todas as coisas. Se Deus verdadeiramente está próximo do seu povo. E a Bíblia nos mostra que, ao declararmos verdadeiramente os atributos do Senhor, quando nós fazemos isso, até mesmo quando as circunstâncias parecem não apoiar isso, nós entendemos verdadeiramente o caráter de Deus. A declaração dos atributos de Deus é o objetivo da leitura e da meditação diária. E esse processo nos prepara e nos sustenta durante as dificuldades e perdas também. Isso faz com que nós mantenhamos sempre o Senhor como o centro da nossa vida, como o centro de todas as coisas e que todas as outras coisas estão subordinadas a Ele. Nós vimos então que o salmista nos chama, faz um chamado à adoração, em primeiro lugar para nós adorarmos ao Senhor por quem Ele é. Mas o salmista apresenta também uma segunda razão, para que nós e todos os povos adoremos ao Senhor. E esta razão pela qual nós somos chamados para adorar ao Senhor é por aquilo que o Senhor faz, pelo que o Senhor faz. E aqui, na segunda metade do Salmo, nós veremos da mesma forma que o salmista faz afirmações sobre quem Deus é, e então chama, ou melhor, faz agora outras afirmações a respeito de Deus, e então chama os povos a adorarem ao Senhor. Nós somos chamados a adorar ao Senhor também por aquilo que Ele faz, pela relação que o Senhor tem com o seu povo. Mesmo Ele sendo o grande rei, elevado acima de todos os povos, tão superior e nós tão inferiores, que precisamos estar prostrados diante dele, mesmo o Senhor sendo tão superior aos homens, o Senhor ainda insiste em estar próximo de nós, insiste em se aproximar de nós. E nós vemos então lá no versículo 9, esse chamado, onde o salmista, semelhantemente ao versículo 5, usa quase que as mesmas palavras. Ele faz afirmações acerca de Deus, e aí ele diz, no versículo 9, exaltai ao Senhor
nosso Deus, e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor, nosso Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia e vemos repetições, sem dúvidas isso quer nos trazer uma ênfase. E aqui a expressão nosso Deus aparece diversas vezes nesse salmo. Lá no versículo 5, mas mais especificamente aqui no final, no versículo 8 e 2 vezes no versículo 9. O Senhor é um Deus grandioso, mas Ele insiste também em ser o nosso Deus, em estar próximo de nós. E aqui, usando agora ele muda o alvo da adoração, não mais para nos prostrarmos ante o escabelo de seus pés, mas agora ante o seu santo monte. E geralmente nos Salmos e no Antigo Testamento, quando fala de Santo Monte, de Monte Sião, está apontando para uma pessoa. O Cristo, o Filho de Deus, que trouxe essa conexão de nós para com Deus. O Deus que veio estar entre nós. E então, nos versículos aqui 6 a 8, nós vemos afirmações que o salmista faz. Mostrando aquilo que o Senhor faz ao seu povo e também pelo seu povo. Em primeiro lugar, aqui no versículo 6, ele mostra que o Senhor ouve os seus. Veja, o texto diz assim: Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor, e ele os ouvia. Quando clamavam ao Senhor, ele os ouvia. E nos nossos dias, ainda é comum a gente ver pessoas pensando em Deus como alguém indiferente às coisas aqui neste mundo, indiferente a tudo que acontece aqui. Mas este salmo e tantos outros textos bíblicos enfatizam que Deus está próximo de nós, que Deus nos ouve. E aqui vale lembrar aqueles momentos em que a gente se sente sozinho e a gente quer desabafar. E às vezes não tem ninguém próximo. O Senhor nos mostra que nós podemos sim nos prostrar diante dEle e falar com Ele. E Ele nos ouve atentamente. Mas o Senhor não somente nos ouve, Ele também fala conosco, Ele fala ao nosso povo. Versículo 7 diz que Ele falava-lhes na coluna de nuvem, e eles guardavam os seus mandamentos e a lei que Ele tinha dado. Aqui se refere à coluna de nuvem, que lá quando o povo caminhava, peregrinava pelo deserto, tinha a coluna de nuvem que os guiava durante o dia e a coluna de fogo que os guiava durante a noite. No entanto, essa coluna de nuvem, coluna de fogo, simbolizava diversas coisas. Ela era a presença do Senhor com o seu povo, ela servia como um guia que direcionava o seu povo, proteção, mas o Senhor também falava com eles naqueles momentos. Moisés, Arão, Samuel tiveram o privilégio de ouvir a própria voz de Deus. Lá em Êxodo 33, versículos 7 a 11, o texto diz assim: Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhes chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta de sua tenda, e olhavam pelas costas até ele entrar na tenda. Uma vez dentro da tenda, Moisés descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. O Senhor não está alheio à nossa vida, às nossas circunstâncias, aquilo que nós vivemos. O Senhor está próximo de nós. Ele nos ouve, Ele fala conosco. Se referindo também ao profeta Samuel, muitos reconhecem o início do chamado de Samuel quando ainda jovem e o Senhor lhe fala por meio de uma visão, chamando-o pelo nome
e revelando a repreensão que faria por conta da iniquidade dos filhos de Eli. E lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 11, diz assim: Disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. E algum tempo depois, Samuel então exorta ao povo a que se volte para o Senhor, a que abandone os seus ídolos, seus falsos deuses. E nesse momento, então, Samuel vai prestar sacrifício, ou oferecer holocausto diante do Senhor. E lá no capítulo 7, versículos 9 a 10, o texto diz assim: Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com um grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E com isso com esse texto, nós percebemos também que outra conexão que o salmista faz aqui, que o Senhor responde ao seu povo. E aí nós vemos várias coisas aqui no versículo 8, que o Senhor responde aos seus, o Senhor perdoa e o Senhor também vinga os seus feitos. O texto diz assim: Tu lhes respondeste, ó Senhor, nosso Deus. Foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Sendo mais literal, o texto diz mais ou menos assim: ainda que tomando vingança das suas invenções, das coisas que esses homens criaram da sua própria cabeça. Mas o salmista quer nos mostrar que o Senhor perdoa os seus. Muitas vezes, Israel é chamado de Jacó, como lá no versículo 4, mostrando que o povo de Deus que foi alcançado pelo Senhor, ainda às vezes volta a viver como o velho homem. Volta a desagradar ao Senhor, a pecar contra o Senhor. Mas o texto nos mostra que o Senhor perdoa o seu povo. Se o seu povo estiver disposto a se arrepender e confessar os seus pecados e confiar na obra de Cristo. E aí nós olhamos para um texto que Moisés, Arão e Miriam estavam reunidos e Arão e Miriam pecaram diante do Senhor. O Senhor os chama à tenda e fala a eles por meio da coluna de nuvem, os repreende. O texto diz que a ira do Senhor se acendeu contra o pecado deles, ao ponto de o Senhor tornar Miriam leprosa. E aí então Arão chama a Moisés e pede a ele, suplica a ele que clame ao Senhor, porque ele reconhece o seu pecado. Ele diz: nós pecamos loucamente, procedemos loucamente e pecamos contra o Senhor. Diante disso, então, o Senhor os chama, o Senhor os purifica, os perdoa. E aí há um texto conhecidíssimo, muito citado e belíssimo das Escrituras, ainda nesse contexto que diz lá em Números, capítulo 14, versículo 18, diz assim: O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado. O Senhor perdoa os seus, mas lembremos-nos, o Senhor é santo, o Senhor é justo. A sua santidade não permite, abomina o pecado. E pecados precisam ser punidos. O Senhor é justo e age com retidão. E quando o homem peca diante do Senhor, isso traz consequências. Mas o Senhor é perdoador. Mas não inocenta o culpado, porque Ele é justo. E diante disso nós percebemos que o Senhor também nos repreende, nos exorta, mesmo sendo perdoador. E isso serve para mostrar também o seu amor sobre nós. Isso tudo aponta para talvez o maior ato, onde Deus mostra a sua proximidade ao seu povo, que foi o ato de enviar o seu Filho a este mundo, seu único Filho, para que ele viesse como Deus encarnado e habitasse entre nós
perto dos seus filhos, perto da sua criação. João capítulo 1, versículo 14 diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai." Deus se fez homem e veio habitar entre nós. Conforme Colossenses 1,15, Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. E lá em Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 4, nós lemos um relato belíssimo acerca do grande Deus se fazendo homem. O texto diz assim: "Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles." É a este grande Deus que nós e todos os povos somos chamados a adorar. A adorar por quem Ele é, a adorar por aquilo que o Senhor faz. Concluindo, meus irmãos, nós somos chamados para adorar ao Senhor. O propósito de nos reunirmos a cada domingo, a cada culto, a cada reunião, é para adorar ao Senhor por quem Ele é. A reconhecer que o Senhor é o grande Rei. Reconhecer que o Senhor é justo, é poderoso, é elevado acima de todos os povos. Que o Senhor é santo. Isso tudo revelando o caráter de Deus. Mas nós também somos chamados a adorar ao Senhor por aquilo que Ele faz. Porque mesmo sendo tão grandioso, Ele ainda insiste em se aproximar de nós. Ele ainda insiste em nos perdoar quando nós falhamos. Ele nos ouve, Ele fala conosco, Ele responde quando clamamos. Ele nos perdoa, Ele nos repreende, para que nós sejamos santos como santo Ele é. Como eu disse anteriormente, nós fomos criados com o propósito de glorificar, de adorar ao Senhor. No entanto, homens pecadores não conseguem adorar ao Senhor de maneira perfeita, de maneira completa, adequada. Para isso Cristo veio, para restaurar a adoração, para restaurar o homem. Ele veio a este mundo para que, com a sua vida e morte, os homens agora pudessem adorar ao Senhor verdadeiramente. Por causa da obra perfeita de Cristo, o homem pode se achegar a Deus e pode dizer como salmista: "Tu és o nosso Deus." O nosso Deus. Diante disso, nós somos chamados a exaltar, a nos prostrar, porque o nosso Deus é santo, é justo, é reto, mas Ele é perdoador e Ele é o nosso Deus. Eu gostaria de encerrar com uma frase de C.S. Lewis, que eu acho belíssima. Essa frase diz assim: "O Filho de Deus tornou-se homem para possibilitar que os homens se tornem filhos de Deus." O Filho de Deus tornou-se homem para possibilitar que os homens se tornem filhos de Deus. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, nós queremos Te louvar. Senhor, muitas vezes nós não reconhecemos quem Tu és. Muitas vezes nós nos achegamos, ó Pai, domingo após domingo, para ter momentos bons, agradáveis a nós. Muitas vezes nós temos o nosso coração centrado não no foco, ó Pai, no foco errado. Muitas vezes nós queremos algo para nós. Mas a Tua palavra nos mostra, ó Deus, que nós fomos criados não para nós mesmos. Tua palavra nos mostra que nós fomos criados para o Senhor, para a Tua glória. Nós fomos criados com o propósito de adorar a Ti, de render-lhe honra, glória, louvor,
de nos prostrarmos diante de Ti, sabendo que o Senhor é grandioso, o Senhor é o grande Rei, o Senhor é tremendo, é justo, é reto, é santo, é bom. O Senhor abomina o pecado. Mas muitas vezes nós falhamos, ó Deus. Muitas vezes nós perdemos o foco. E por isso nós te pedimos, ó Deus, ajuda-nos a direcionarmos o nosso olhar sempre para Ti. Para que nós nunca percamos de foco o Senhor. Que o centro da nossa adoração seja sempre o Senhor. Que a cada domingo, a cada culto ao Senhor, o nosso propósito de estarmos aqui seja para adorar a Ti. Sim, ó Deus, nós somos edificados, nós somos alimentados pela Tua palavra, nós temos momentos bons de comunhão com nossos irmãos aqui, mas que nós nunca percamos de mente que tudo isso, ó Pai, serve para promover a glória do Senhor, para exaltar, para adorar a Ti. Que nós, ó Deus, dia a dia sejamos servos bons e fiéis que adoram ao Senhor verdadeiramente, reconhecendo quem Tu és. Essa é a nossa oração, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.